A gente fala sobre recuperação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, muito a ver, evidentemente, com esse trabalho do técnico Arthur Jorge. E o Baú preparou para a gente uma análise com o aproveitamento do Arthur Jorge ou evolução do time do Cruzeiro com o treinador. São agora 19 jogos oficiais. Ele que realizou 18 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo e depois, claro, os amistosos também, mas se tratando de jogo oficial, 19 partidas com o técnico Arthur Jorge. E comparando números de um Cruzeiro pré-Arthur Jorge e um Cruzeiro durante essa estada do treinador, o que a gente pode ver de avanço com o técnico português. Em relação a gols marcados, aquela média por jogo, o Cruzeiro tinha a média de 1 gol marcado por jogo, já tem uma média ali superior a 1,5. Gols sofridos por jogo, a média de 2 gols sofridos por jogo. E agora uma média bem perto de 1 gol sofrido por jogo. Finalizações feitas, uma média de 13,5. E já temos mais do que uma finalização por média superior. Evolução em finalizações cedidas por jogo, 10,88, 11,18, o contrário. Agora, porcentagem de jogos marcando gol, 62,5%, era a média do Cruzeiro antes. E agora, com o Arthur Jorge, o Cruzeiro marcou gol em todos os jogos com o treinador. Então, uma média bem boa aí do técnico Arthur Jorge com o Cruzeiro. E jogos que o Cruzeiro passa sem sofrer gol, tendo aí uma 12,5% a porcentagem anterior e agora 27,3%. Cruzeiro antes do Arthur Jorge com 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas. Esse aproveitamento no Brasileirão, né? E depois, no Campeonato Brasileiro, 11 jogos no Campeonato Brasileiro, com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E a gente observa ali uma diferença enorme de gols marcados, né, Juan? A diferença é assustadora, né? Nossa Senhora. Assim, não tem muito o que falar com relação ao trabalho do treinador que estava antes, né? Eu acho que, para além dos números também, né? Que eu acho que é sempre importante a gente reforçar esse ponto, né? Eu gosto muito de trazer essa questão da gente lembrar de olhar os números, que pode ser interessante, mas quando a gente olha para o campo também, a qualidade do jogo, o quanto que o nosso jogo evoluiu, né? E assim, o Arthur Jorge fazendo tudo isso com trocando a roda, né? O pneu do carro ali com o carro andando, né? No meio da pressão, na loucura. Então, em alguns momentos ali, jogos que ainda não tinha tempo para treinar, mas ele ia lá e conseguia fazer o time arrancar alguma vitória, não perder ponto fora de casa, ou melhor, né? Não deixar de pontuar fora de casa. Então, acho que tudo isso, e junto com o futebol apresentado, né? Que nos projeta a sonhar com algo mais, né? Que é isso que faz a gente, no final das contas, acreditar que a gente tem a possibilidade de disputar um G4, né? Não apenas a questão da pontuação, mas é a gente olhar para o campo e ver que a gente tem a possibilidade de realmente estar na parte de cima da tabela, porque a gente está jogando melhor que as outras equipes. E para além disso, sabe? Eu acho que, assim, num ano de Copa do Mundo, quando acontece uma situação como essa, e aí, assim, tentando ser o máximo respeitoso possível, eu acho que isso nós temos que olhar um pouquinho para dentro do futebol brasileiro, sabe? Por conta disso também. A gente pega o Tite, que era o treinador, alguns anos atrás, o treinador da seleção brasileira, e aí tido também como o melhor treinador brasileiro, por conta desse status, que quando ele foi para a seleção brasileira, ele chegou quase como uma unanimidade. Depois ele sai, passa pelo Flamengo e tal, mas ainda assim, ele ainda conseguia ter aquele status de talvez ser o treinador mais diferente do futebol brasileiro. E assim, e dá para ver também, né, Juan, que, por exemplo, falando sobre a seleção brasileira, o Tite não tem um título mundial, mas a seleção brasileira com o Tite ainda
é a seleção, a última com os melhores números. Assim, sim, jogava melhor que a de Ancelotti. Sim, com certeza. Muita gente não aceita, mas jogava melhor que a de Ancelotti. Eu sou defensor da seleção dele. Assim, eu acho que tem que valorizar muito o que ele fez de aproveitamento. Tem a questão da Copa América. Eu acho que, por exemplo, a Copa América que a gente perde aqui no Brasil é uma questão de detalhe. O Neymar faz uma partida assustadora aqui e a Argentina vai lá e consegue arrancar uma vitória aqui. Poderia ter mais uma Copa América, por mais que a gente não valorize, né? Acho que a partir de agora a gente vai começar a valorizar um pouquinho mais. Cada vitória, a galera vai começar a valorizar. A gente vai fazer carreata até empurrinha. A gente não estava valorizando muito por conta dos números que o Tite tinha de aproveitamento. Agora, é claro, não estou defendendo ele não, mas é para mostrar o abismo, né, do trabalho. E aí, quando tem esse retorno para o futebol brasileiro, o treinador não consegue fazer as coisas funcionarem, sendo que era para ser o principal, a referência, né? E aí me faz refletir nesse lugar. A gente já está vendo os clubes fazendo esses movimentos, que eu acho que talvez tenha sido um movimento atrasado, tá? Da inserção de mais treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Desde 2014 ali, que a gente teve o 7-1, eu via muita gente falando disso já, de treinadores estrangeiros e tal, e isso é uma realidade que deveria ser feita mesmo, porque lá fora se respeita o futebol como ele deve ser respeitado, na questão de valorizar o estudo mesmo, a ciência. Aqui a gente fica num papo muito negacionista em alguns momentos, e isso refletiu no futebol, e aí agora alguns treinadores estão colhendo os frutos, que é ficar fora do mercado. Então, para mim, esses números expõem até essa questão, dessa diferença, desse salto. Porque, assim, é muito gritante a diferença. Cara, é muito assustador. O trabalho do Tite aqui foi tão ruim que ele fez boa parte da torcida reclamar da contratação do Gerson. Foi péssimo. Eu acho que foi o pior trabalho, se não um dos piores trabalhos da carreira dele. Olha aquele número, Léo. A gente pegando ali 8 jogos, 16% de aproveitamento com o Tite. Lembrando que um jogo foi o Wesley Carvalho, né? Que foi a derrota para o Atlético Paranaense. 16% de aproveitamento do Arthur Jorge. Ali, na verdade, não está contando esse jogo, né? Porque... está assim, perdão. 7 ali é do Tite e 1 do Wesley. Então, cara, e o Tite teve mais tempo de trabalho. O Arthur pegou o bonde andando contra o Inter, que é o primeiro jogo, depois... É assustador o aproveitamento do Tite. E toda vez que eu vejo o Arthur Jorge no campo, eu falo, meu Deus, por que esse homem não chegou antes? E em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, com o técnico Arthur Jorge, o Cruzeiro marcando pelo menos gol. Um gol, pelo menos, o Cruzeiro chega a marcar. O ataque com... E olha que a gente não tem o nosso artilheiro na melhor fase dele. Não tivemos o artilheiro na melhor fase. E sem ele em alguns jogos também, né, Léo? Antes da Copa do Mundo. Sem ele em algumas partidas. O Cruzeiro desperdiçando muitas chances, né? Criando algumas oportunidades. Durante esse trabalho do Arthur Jorge antes da Copa do Mundo, muitas vezes era tema de comentários aqui sobre o Cruzeiro desperdiçando chances. Sim. Então, o Matheus Pereira criando, muitas vezes o Matheus Pereira criando, mas outras situações também criadas por outros jogadores, mas lá na frente o Cruzeiro acaba desperdiçando. Um jogador, por exemplo, muito criticado foi o Neiser, nessa ausência de KJ. Sim. O Neiser sempre ponderando a questão da idade, a questão do potencial, da paciência que precisa ter, mas também da crítica quando acaba a falha acontece em excesso, né? Agora, cara, esses números, eles mostram o que o Juan falou. Eu sei que, às vezes, a gente tenta copiar muito o futebol europeu. Nós temos que trazer algumas coisas pra gente, né? Eu acho que o trabalho de base tem que melhorar bastante, porque tem muitos meninos talentosos que não estão participando do processo, mas mostra o quanto os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Qual foi o último treinador brasileiro que ganhou aí? Foi Dorival, Felipe Luiz. O resto só Abel, Jorge Jesus, Arthur Jorge. Nos últimos anos. Então, cara, você é dono do clube, você quer que seu time vença. O Cruzeiro teve 2 bons trabalhos com o técnico estrangeiro e 2 péssimos trabalhos com o treinador brasileiro. E 2 técnicos que foram para a seleção brasileira. Pensa,
Os 2 últimos péssimos trabalhos do Cruzeiro, gente, era quem comandava a seleção brasileira, Fernando Diniz e Tite. Perfeito. Isso é de assustar, entendeu? E assim, Gabriel, eu, igual você trouxe, né, da questão do copiar, né? Não sou nem a favor da gente fazer isso, sabe? Eu acho que assim, se tiver alguma coisa ali que seja interessante pra gente no jogo, beleza. Mas o meu ponto é, a gente decidiu como que vamos jogar. O futebol brasileiro definiu. A gente quer criatividade, quer o drible, recuperar os meios campistas antigos, né? Aqueles clássicos que a gente gosta e tal. Mas a parada é como que a gente vai fazer esses jogadores surgirem? Formar mesmo. Porque eu vejo muitas vezes, Gabriel, a galera num discurso, tipo assim, a gente tá copiando os caras de fora. Mas, então, cadê o nosso meio-campo espanhol? Cadê o nosso meio-campo francês? Os nossos pontas da França, os nossos jogadores fortes alemães ali, versáteis. Mas, assim, de forma, não é um ou outro. Porque o Brasil, para mim, ele deveria ser mais ou menos o que foi a França na Copa do Mundo ali, de 4 delegações de jogadores franceses espalhados pela Copa do Mundo, muitos naturalizados. Então é nesse sentido. E aí, só para fechar e também ser justo, eu acho que tem muitos bons profissionais brasileiros aqui. Demais. Só que às vezes eles não estão no espaço, no lugar que pode, no topo da cadeia ali. E em alguns momentos eu vi algumas pessoas que estavam no topo desrespeitando justamente essas questões que eu comentei aqui. Falando, pô, tem gente que estuda, eu prefiro fazer meu lazer na praia ali. Jogar meu futevôlei. Sabe? O cara ganhando 1 milhão, 1,5 milhão para chegar e entregar pouco. Não pode ser só a vitória, só o título, em alguns momentos, para o que esses caras ganham é pouco. E dentro, rapidinho, que o Léo trouxe aqui para outra pauta, o Léo abordou a questão, né, dos gols que o Neisser perdeu e tal. Agora imagina esse trabalho do Arthur Jorge com o KJ em boa performance. Perfeito. Ele bem fisicamente. Os números ainda seriam melhores. E outra coisa, né, para reforçar isso, o ataque nosso foi o lugar que a gente mais cobrou reforço. E mesmo assim, a gente já tem esse número agora com o Arthur Jorge. Todo jogo faz um gol. Todo jogo fazendo um gol. Isso aí. Sendo o lugar que a gente mais tem cobrado reforço. Zé Lucas na área. Até 2031 vai ter que pegar a porta da casa muito forte. Vamos lá. Ô, Zé Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo à BH. Como é que foram os dias aí das negociações? Vocês jovem, tendo um frio na barriga, agora jogando aqui no Cruzeiro. O que você pode falar para a Nação Azul? Boa tarde. Boa tarde. É uma honra, né? Tá chegando aqui em Belo Horizonte para vestir a camisa de um clube tão pesado, tão grande quanto o Cruzeiro é, né? Então, estou muito feliz, muito motivado para esse novo desafio aí que vem por aí. Claro que faltam os exames ainda, mas o seu nome já está no bid, você já foi anunciado oficialmente, já está pronto para estrear? Estou muito pronto para estrear. Eu vou passar por todos os exames ainda, conversar com o professor Arthur Jorge, ver quais as melhores ideias dele e ver o que é que ele tem de bom para mim, para eu retribuir da melhor forma em campo. Você já teve um contato com o professor, com o pessoal do Cruzeiro já? Ainda não, eu vou conhecer todo o pessoal lá na Toca 2 agora. Zé Lucas, você teve proposta de outros clubes do futebol brasileiro, do futebol internacional. Qual que foi o principal motivador para você escolher o Cruzeiro como o time do seu futuro? O meu staff e meu pai trabalharam muito sobre isso. Eu não fico muito por dentro dessa situação de negociação, para onde que eu vou e tal, mas sei que eles escolheram e eu escolhi também uma excelente escolha, né, que é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Então estou muito feliz e contente com essa situação. Zé Lucas, você assina até 2031 com o Cruzeiro. É um sinal de confiança também no clube, no seu trabalho, no seu potencial. Como que você lida com isso? Só tenho mesmo a agradecer ao Cruzeiro por essa proposta que fez comigo de 5 anos, né, como você falou. Então é fruto de muito trabalho meu, mas ele confia muito no meu potencial e eu quero retribuir muito isso em campo. Valeu. Obrigado, pessoal. E o Cruzeiro contratando o volante Zé Lucas, jogador de 18 anos, atualmente no esporte, vindo então para a Toca da Raposa. E nesta negociação, o Cruzeiro podendo colocar o Murilo Hickman, meio-campista, volante, e também o atacante Chico da Costa. O Chico da Costa ainda faltam alguns detalhes, mas o Murilo está mais adiantado. E
é um acordo também que o próprio presidente do esporte, né, o Matheus Souto-Maior, esteve na Toca da Raposa com o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e fecharam essa negociação. Vale destacar que o Cruzeiro vai pagar cerca de 20 milhões de reais ao esporte, o restante é em bônus, né, quase 9 milhões de reais, com bônus e metas, para ter o Zé Lucas no time principal. Também foi um trunfo em relação ao Flamengo, 60% sendo adquirido pelo Cruzeiro, 25% fica para o esporte, 15% fica entre o empresário e o próprio jogador. Agora o recado da HS Autopeças, que preparou um sábado muito especial para o ouvinte da Itatiaia. Tem até 10% de desconto para você, 10% de desconto à vista para você comprar a peça para o seu carro, peça de procedência, qualidade, para você pagar menos e ter tranquilidade na hora de você fazer a manutenção do seu carro. Glória, Lindéia, Céu Azul, Veneza, bairro Laranjeira, vocês vão aproveitar todos os moradores desses bairros, as ofertas da HS Autopeças, sábado de descontos. O Tião preparou isso para você com Anderson Campos, com Henrique Hermano. Você vai aproveitar. Sobre o Cruzeiro, que vai a campo amanhã contra o Botafogo, uma boa notícia: o Arroio participando de parte da atividade. Ele até colocou nas redes sociais, né, que está de volta, que os planos de Deus são assim. Teve uma dificuldade, né, uma lesão muscular ali na intertemporada, e é um atleta importante justamente no momento que o Cruzeiro perdeu o PEC, que deve ser operado ainda neste fim de semana, está já internado no Hospital Horizonte, Dr. Sérgio Campolina e a equipe do Cruzeiro para realizar essa cirurgia. Ainda no duelo contra o Botafogo, o Lucas Romero volta de suspensão e, quem sabe, o Matheus Henrique permanece no time titular do Cruzeiro, já que o Gerson está suspenso, o Matheus Pereira também está suspenso. Mais de 30 mil. Tem presença segurada, é a Nação Celeste para empurrar o Cruzeiro que trabalha com o número de 40 mil torcedores. Segue com você, Nath. Um abraço. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!